No início da década de 70, o Ministro da Educação, professor Veiga Simão, considerou uma prioridade a criação de novas instituições de ensino superior em Portugal, com o objetivo de democratizar e de promover o desenvolvimento social e económico do país, tornando-o mais coeso e inclusivo. A rede de expansão e diversificação do ensino superior apostou nesse desenvolvimento mais harmónico do país. E a verdade é que hoje essas instituições são a âncora do futuro. O que seria Vila Real sem a universidade? Ou Trás-os-Montes sem a universidade? O que seria a Beira Interior sem a universidade? O que seria Évora sem a universidade? E essas universidades são oficinas de criação e oficinas de liberdade, de pensamento, de independência. E os governos, na nossa democracia, evoluíram muito, infelizmente, para sincoparem essa democracia. E, no meu entendimento, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com as suas congêneres, são hoje aquelas instituições nas quais se pode ainda apostar, apesar de todas as vicissitudes, para uma visão do novo modelo de desenvolvimento que não só desenvolva mais harmonicamente o país, mas internacionalize também em termos regionais. A Universidade de Trás-os-Montes é essencial para a internacionalização da região e deve ter as suas especificidades. Eu diria que essas instituições espalhadas por todo o país e agora também, felizmente, no interior, são a nossa esperança. Passados 40 anos, que futuro? As universidades deveriam, de alguma maneira, fazer entre elas um exame introspectivo e falarem uma só voz e desafiarem o governo para um novo modelo de desenvolvimento do país e para uma visão estratégica que, naturalmente, aprofundando a opção europeia, se ligue ao euroatlantismo e à globalização. Hoje, o alimento do futuro é o conhecimento. E produz conhecimento não só nas instituições do ensino superior, mas também muitas outras. As universidades devem ser agentes de liderança dessa criação de conhecimento e da sua transformação, aquilo a que hoje chamam as hélices triplas do desenvolvimento. E eu ainda aposto nas novas gerações e nas novas gerações que estão nas universidades. Foi neste contexto que foi criado o Instituto Politécnico de Vila Real, cuja primeira comissão instaladora tomou posse em 2 de março de 1974. E lembro que a primeira reunião foi feita em junho de 1973, portanto mais ou menos um ano antes de tomar posse da comissão instaladora. Não é? Essa comissão ad hoc era presidida, coordenada pelo professor Joaquim Nunes, que era, na altura, catedrático e diretor da Faculdade de Farmácia de Porto. Fazia parte também o professor Joaquim Carneiro, também dessa universidade, e depois o Dr. Martinho Vaz Pires, que foi muito tempo reitor do Liceu em Vila Real e mais tarde no Porto, e eu também, éramos 4 membros. A comissão instaladora, que na altura era constituída pelo professor Refa, que presidia, não é? Pelo Dr. Álvares Pires, que era um professor do Liceu, pelo engenheiro Palma Brito, que era um veterinário, trabalhava em Lisboa, não é? E por mim. Eu não fui optado pelo professor Refa, fui proposto diretamente pelo Procurador Civil. Fui o que me chamo o único membro espúrio dessa comissão instaladora, porque nunca estive ligado ao ensino superior. Não é? Mas após sexto, dia 2 de março.
O papel do Instituto Politécnico de Vila Real nos domínios do ensino e da investigação científica e tecnológica viria a ser reconhecido, merecendo a passagem a Instituto Universitário em 1979. Eu estive ligado à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro desde o seu início e em muitas circunstâncias. Lembro-me bem das organizações que o professor Fernando Real fazia para os imigrantes no verão, em que me convidava sempre para ir dizer o que era a região do Norte, e lembro-me especialmente do que foi a preparação do Programa Integrado de Desenvolvimento Regional de Trás-os-Montes, o chamado PEDRITME, em que logo desde o início foi decidido que deveria aproveitar-se a circunstância para fazer crescer todas as instituições da região, nomeadamente, nessa ocasião, o Instituto Universitário. Em março de 1986, o Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro passou à universidade. Entretanto, fui para o Governo, para a pasta do planeamento, e na pasta da educação estava o meu amigo João das Pinheiro, e em 1986 tive o gosto de também assinar o decreto que fez a passagem do Instituto Universitário para a Universidade. Nessa ocasião, já com instalações garantidas, com um programa de investigação para a formação dos seus docentes, um observatório do desenvolvimento socioeconómico que também fez parte do PEDRITME e que foi instalado nessa ocasião. Portanto, estavam criadas as condições para ancorar uma instituição que fosse simultaneamente de investigação, de ensino e que ajudasse, e que fosse instrumental, que ajudasse, portanto, ao desenvolvimento da região. O novo regime jurídico das instituições de ensino superior conduziu aos novos estatutos, que determinaram a criação de 4 escolas de natureza universitária e uma de matriz politécnica. Os primeiros presidentes do Conselho Geral foram o professor Dr. Emílio Gomes e o embaixador Seixas da Costa. As universidades portuguesas têm um papel essencial no desenvolvimento do país. E a UTAD, desde a sua criação, tem-se revelado um fator central naquilo que é a dinâmica, uma nova dinâmica para o interior. O interior do país passa por uma fase muito difícil, uma fase de desertificação, uma fase de perda de massa crítica, e as universidades são um fator de recentragem dessa mesma massa crítica e um fator para potenciar o desenvolvimento regional. A UTAD tem um papel histórico nesse campo. A UTAD tem que saber e conseguir criar uma política de alianças e uma política de ligação com outras entidades, por forma a conseguir definir o seu papel, um papel central e um papel de protagonista essencial no quadro do desenvolvimento do interior. O interior de Portugal, acho que conta muito com a UTAD para o futuro. No final de 2013, a UTAD aprovou o plano estratégico intitulado A Caminho de uma Eco-Universidade, visando preparar a universidade para dar resposta aos desafios da região e do país. É com muito gosto que me associo a esta comemoração dos 40 anos de aniversário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. De facto, nós, em 1974, com a explosão que tivemos de democracia trazida pela Revolução de 74, tivemos também a ocasião de verificar que muitos territórios passaram a ter uma democratização maior no acesso ao ensino superior. E foi a vez também de Trás-os-Montes e Alto Douro poderem ter, pela primeira vez, um instituto politécnico. Foi essa a fundação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que depois veio a ser Instituto Universitário e só depois Universidade, creio que já em 1986. E durante todos esses anos, creio que nesta nova vaga de universidades trazida pela Revolução, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro afirmou-se como uma universidade madura, muito responsável também pelo desenvolvimento regional que foi conhecido em toda a nossa região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Julgo que quem tenha memória dessa época, e eu tenho alguma porque passei uma parte significativa da minha juventude em Vila Real, pôde constatar como a universidade e o território andaram de braço dado, de mão dada, durante todos esses anos.
Vila Real acolheu jovens estudantes de praticamente todo o país, cresceu em todos os serviços e na oferta diversificada que essa nova população exigente trouxe à cidade, mas a verdade é que também a atividade económica em toda a região se desenvolveu bastante, para além da cidade, com o desenvolvimento da universidade. Claro que hoje, passados todos estes anos, em que se cresceu e desenvolveu como muitas outras no país, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem talvez alguma necessidade de se voltar a recentrar em algumas das áreas que foram a sua razão de ser, que ditaram o seu nascimento. Refiro-me, evidentemente, às ciências agrárias e a todas as áreas que estão mais ligadas com o desenvolvimento sustentável. Hoje nós temos uma oferta de ensino superior muito mais ampla e diversificada. Praticamente os saberes já não têm fronteira e, portanto, muita gente percebe que pode desenvolver de forma avançada os seus conhecimentos sem ter de migrar para regiões que eram até há uns anos menos acessíveis. Nós competimos pelo conhecimento e pelo saber em termos muito diferentes daqueles que existiam há uns anos atrás. E, portanto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está, com certeza, numa fase em que precisa de olhar para o seu futuro, para os próximos 40 anos, voltando a recentrar-se naquilo que é a sua vocação, aquilo que é a sua gênese, complementando aquilo que é a sua oferta, a sua diferenciação com outras instituições do ensino superior e com outras universidades. Sei que é isso que está a acontecer. Precisa de atrair estudantes estrangeiros, na medida em que nós hoje temos boa capacidade para poder atrair e fixar quadros de outros países também. E sei que esse programa de novo desenvolvimento e modernização da universidade terá um impacto extraordinariamente importante, não apenas na cidade, mas, mais uma vez, em toda a região. Aproveito, portanto, esta ocasião para endereçar um abraço de reconhecimento, e muito amigo também, ao reitor da Universidade, o professor Fontainhas Fernandes, dizer-lhe que aprecio muito o trabalho que a Universidade vem desenvolvendo e espero, sinceramente, que as sementes que agora estão a lançar possam trazer um resultado tão relevante quanto aquele que nós conseguimos observar nestes últimos 40 anos. Não apenas para a comunidade académica e científica, não apenas para a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas também para Portugal. Ao longo de todo o ano de 2014, a UTAD comemora os 40 anos desde a criação do Instituto Politécnico, com todos os que apoiaram a instalação de uma instituição de ensino superior em Trás-os-Montes e Alto Douro. No passado dia 2 de março, foi prestada homenagem à cidade de Vila Real e nela à região do interior norte e suas gentes, que desde sempre colocaram a sua hospitalidade ao dispor da Academia. Hoje comemora com os antigos alunos, que ao longo destes 40 anos acreditaram nesta instituição e no seu papel no desenvolvimento da região, muitos deles aqui presentes. A UTAD é vossa e há de ser. As ruas ficaram desertas e a lua muito brilha no céu, coberto pela velha capa, caminha já passos lentos pela calçada. O tempo passou tão depressa nesta tua vida de estudante. Foram anos de loucura que vais recordar com ternura. Talvez um dia te lembres da tua universidade, recordações de um beijo
parte, não olhes para trás, não deixes que o tempo te ultrapasse. Vais aprender com a saudade que não houve melhor amiga que a vontade. E talvez um dia te lembres da tua universidade, recordações da vontade, saudades desta cidade. E talvez um dia te lembres da tua universidade, recordações da vontade, saudade